Uma boa comunicação é a chave para a gente conseguir se conectar com outras pessoas, criar laços de amor, de amizade. Mas você sabe mesmo se comunicar de uma maneira eficaz? Uma comunicação eficaz, clara e limpa é fundamental para formar relacionamentos saudáveis e ajudar a prevenir conflitos e mal-entendidos. Então, no vídeo de hoje, eu te ajudo com isso. Nós vamos falar sobre Mercúrio nos signos. Como você pode melhorar essa comunicação e quais desafios, de repente, você enfrenta na comunicação, dependendo de onde está o seu Mercúrio. Vem comigo no vídeo de hoje que eu te explico tudo! Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Viva Astrologia. Meu nome é Marta Nascimento e hoje a gente vai falar sobre Mercúrio nos signos. Mercúrio representa a nossa capacidade de formar ideias, nossa capacidade de raciocinar, de comunicação também. Representa a maneira como a gente fala, como a gente elabora as ideias que estão na nossa cabeça e também como a gente enxerga, como a gente entende o mundo ao nosso redor. E por que é importante a gente saber onde está o Mercúrio no nosso mapa astral, em que signo que ele está? Porque assim a gente consegue usar a potência máxima desse Mercúrio, tirar tudo que tem de melhor dele e também a gente consegue aprender quais os desafios, Porque aí a gente vai aprendendo a lapidar, melhorar a nossa comunicação. E como eu falei no começo do vídeo, a gente consegue ter relacionamentos muito mais saudáveis, Uma pessoa consegue entender a outra e aí fica tudo maravilhoso. Antes de começar, é bom lembrar vocês que os aspectos que Mercúrio recebe, no mapa astral, aspectos são as quadraturas, conjunções, trígono, sextil, eles modulam como vai ser, essa forma de expressar, de entender o mundo, tá bom? E aí isso pode dificultar um pouquinho, dependendo dos aspectos, Se for quadratura, se for uma oposição, ou então ele pode até ajudar, Se for o caso de trígonos e sextis. A conjunção depende, Se Mercúrio de repente estiver fazendo conjunção com Marte, vai ser uma coisa, se Mercúrio estiver fazendo conjunção com Júpiter, vai ser outra. Então, só deixando esse aviso aí para vocês também, deem uma olhada no mapa de vocês. E se tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários, tá? Que eu ajudo vocês com isso. Então, vamos começar falando de Mercúrio nos signos. O primeiro, Mercúrio em Áries. Quem tem Mercúrio em Áries tem um raciocínio muito rápido. São aquelas pessoas que pegam as coisas assim no ar, sabe? De forma bem prática também. Aprendem rápido. Quem tem Mercúrio em Áries aprende as coisas com uma facilidade enorme. Sabe aquela pessoa, aquele colega, ou de repente era você, que não estudava assim muito para provas. Você perguntava, a pessoa não estudava muito. Não, eu só li 5 minutinhos, ou então não, eu presto atenção na aula e fica gravado na minha cabeça. Nem preciso estudar. Isso representa, assim, perfeitamente Mercúrio em Áries. E o ponto de força, o ponto positivo para quem tem Mercúrio em Áries é que eles falam de maneira confiante, tem uma confiança na maneira com que eles falam, sabe? A gente até compra todas as ideias de quem tem Mercúrio em Áries, de tão confiante que eles são. Conseguem improvisar, rapper, sabe? Rapper que canta tudo rápido, começa a improvisar. Coisa de Mercúrio em Áries também. E como eu já disse, eles aprendem rápido, eles pegam as coisas com uma facilidade enorme. Então, se você tem Mercúrio em Áries, foca nos pontos positivos e usa isso a seu favor. E o ponto... não vamos chamar de ponto negativo. Vamos falar de desafio. O desafio de quem tem Mercúrio em Áries é a paciência, O signo de Áries, ele não é conhecido pela paciência, Eles podem ser, sim, pacientes com o tempo dos outros aprenderem, com o tempo dos outros falarem. Eles falam muito rápido, eles pegam muito rápido e aí eles não têm paciência com quem fala mais devagar, Então, prestem atenção nisso, para quem tem Mercúrio em Áries. Além do que, eles são muito impulsivos. Às vezes nem fechou a ideia na cabeça, nem pensou direito, ele já tá lá fazendo. Quando você vê, ele já fez. E aí pode bater o arrependimento, Pode fazer as coisas assim sem pensar e dar errado. Então, quem tem Mercúrio em Áries, atenção com esses detalhes também. Mercúrio em Touro. Quem tem Mercúrio em Touro tem um raciocínio um pouco mais lento se a gente comparar com Áries, tá? Mas isso não é defeito. Eles têm um foco muito grande, Touro é um signo, tem um foco grande, consegue se concentrar, consegue abstrair, dos barulhos externos, das conversas, de maneira muito fácil, muito tranquila. E o ponto positivo para quem tem Mercúrio em Touro é que eles pensam muito antes de falar, o oposto de Áries, Vocês estão percebendo o que eu comentei, O raciocínio deles é um pouco mais lento. Não é parado, gente, são um pouco mais lento, mas isso ajuda porque eles pensam muito antes de falar alguma coisa, eles refletem bastante, procuram sempre as palavras certas e também são pessoas extremamente determinadas e gostam de pôr as ideias em prática. Então não é só aquele negócio de ficar pensando, refletindo, não. Teve uma ideia, eu vou colocar ela em prática. Isso é algo muito positivo para quem tem Mercúrio em Touro. E o ponto de melhoria, o ponto de atenção, é a teimosia. Não tem jeito, o Touro é um signo teimoso. Quem tem Mercúrio em Touro, leva isso para a vida de vocês. Não é só porque você teve uma ideia,
que você precisa terminar essa ideia. Então, eu tive uma ideia e agora eu vou com ela até o fim, mesmo que no meio do caminho eu já não considero ela mais tão boa. Não precisa ser assim. Você teve uma ideia, você quer colocá-la em prática, viu que no meio do caminho não era o que você imaginava, então você mudou de opinião, tá tudo bem deixar de lado, tá? Não precisa teimar. Não, eu vou terminar só para dizer que eu terminei. Não precisa ser assim, né? Cuidado com a teimosia. Mercúrio em Gêmeos é o que a gente chama de domicílio, porque Mercúrio rege o signo de Gêmeos. Então, além de Virgem, porque Mercúrio rege Gêmeos e Virgem, essa é a posição que o Mercúrio mais está confortável. Ele está em casa, ele funciona assim, ó, da maneira perfeita. Então, quem tem Mercúrio em Gêmeos se comunica de uma forma rápida, pensa rápido, fala rápido, mas mesmo assim eles conseguem passar informação de uma maneira fluida, sabe? A pessoa que está do outro lado, ela vai entender perfeitamente o que ele está dizendo, mesmo se ele disser as coisas de maneira rápida. Então faz sentido para quem está escutando, não é que nem uma pessoa que desembesta falar rápido e ninguém entende nada que ela está falando. Não, Mercúrio em Gêmeos é eloquente. Eu acho que essa é a palavra certa. O ponto positivo, como eu comentei, pensa rápido, consegue tomar decisões assim sob pressão, são curiosos e muito inteligentes e conseguem se expressar com clareza. Ninguém fica com dúvida quando tem um Mercúrio em Gêmeos se expressando. Todo mundo entende o que ele está falando. E o ponto de melhoria é que Mercúrio em Gêmeos ele não se aprofunda em nada, ele sabe um pouquinho de cada coisa. Isso pode, pode ser um empecilho, pode ser, um ponto a se melhorar, dependendo da pessoa, porque ele não se especializa em nada, ele fica de forma superficial nos assuntos, ele não se aprofunda, tá? Outro fato é a mudança constante de opinião. Você acha que você conhece Mercúrio em Gêmeos, né? Uma pessoa que tem Mercúrio em Gêmeos, não, eu sei tudo, a maneira como ela pensa, eu sei as opiniões dela. Amanhã você vai perguntar pra ela, ela vai falar, não, eu não penso mais assim, mudei de opinião, não é mais isso que eu penso. E aí deixa todo mundo assim perdido, né? Porque você acha que conhece a pessoa, mas amanhã ela já vai ter outra opinião. Deixa a gente meio confuso. Lógico que mudar de opinião é importante, né? Evoluir nosso pensamento é importante, mas com Mercúrio em Gêmeos hoje ele vai falar pra você que ele gosta de banana, amanhã ele vai falar, eu não gosto mais não. Mas isso é coisa do signo de Gêmeos, tá? É o jeitinho deles, né? Eles vão de um lado pro outro assim com muita facilidade. Eles gostam de assuntos mais superficiais e acabam desviando, às vezes, de questões importantes, sabe? Não quer falar sobre coisas importantes, ou então saem pela tangente, sabe? Muito bem, Mercúrio em Câncer. São aquelas pessoas que têm a fala doce, sensível, né? Que gostam de escutar os outros. São aqueles que te escutam, aconselham, né? Eles gostam, eles têm prazer de ajudar e de cuidar dos outros. Um detalhe bem curioso, né? Bem importante, é que eles aprendem de forma mais fácil quando eles têm um vínculo emocional, né? Afetivo com a pessoa que está ensinando. Então é bom saber disso se de repente você tem um filho, alguma criança, alguém que tem Mercúrio em Câncer, pode ter certeza que se essa criança criar um vínculo com quem está ensinando, o que quer que seja para ela, o aprendizado vai se tornar muito mais fácil para ela, vai se tornar algo prazeroso. O ponto positivo é que eles têm uma memória assim incrível. Eles não esquecem nada. E eles são aquele tipo de gente que capta as coisas no ar, sabe? Às vezes parece, né? Se fosse uma outra pessoa, podia achar, ai, ficou meio no ar. Mas Mercúrio em Câncer, ele vai sentir, ele vai conseguir absorver aquilo. O ponto de atenção, né, o desafio de Mercúrio em Câncer é a preocupação excessiva com família, né, com o passado. Eles ficam muito presos ao passado, às ideias do passado também. Tem dificuldade, né, de se libertar dessas situações do passado. A decisão deles quase sempre é de maneira instintiva, então tem que tomar cuidado, né, para não agir assim por impulso, deixando a razão de lado, tem que saber equilibrar esse detalhe também. E também tem uma sensibilidade ambiental, vamos dizer assim. As coisas do externo afetam muito ele, então tomem cuidado com isso, não se deixem afetar, saiba filtrar o que é seu e o que é do outro. Mercúrio em Leão. Se em Gêmeos ele estava em domicílio, né, que eu falei que ele se expressa muito bem, Mercúrio em Leão ele tem uma dificuldade um pouquinho maior de se expressar, como se o planeta Mercúrio tivesse dificuldade de se expressar. As pessoas com Mercúrio em Leão têm uma fala muito forte, uma energia na fala, sabe? Parece que eles estão discursando num palco. Eles sentem muito orgulho da capacidade intelectual deles. São pessoas radiantes ao falar, né? Bem coisa de signo de fogo. O ponto positivo é que o discurso deles é convincente também, sabe? Eles falam e você já tá lá comprando a ideia deles, você nem deu muito tempo de pensar, mas só
a postura, sabe, a maneira deles falarem, você já tá lá comprando a ideia de Mercúrio em Leão. São também muito autoconfiantes e tem assim uma liderança nata. Não adianta, né? Leão é o signo líder. O ponto de atenção, né, o desafio aí é tomar cuidado. Não é que você que tem Mercúrio em Leão é assim e ponto final, tá? É para vocês tomarem cuidado para não se deixar, né, cair numa arrogância intelectual, achar que você é o único que sabe das coisas, né? Achar que você é o único que consegue transmitir ideias, achar que você é o dono da razão, a teimosia, né? Porque Leão é um signo fixo, então também tem a questão da teimosia. Também toma cuidado para você não achar, né? Como eu falei, acha que é o dono da razão e só acha que as ideias deles é a que estão corretas, né? A minha verdade é verdade absoluta e eu não quero nem escutar o que você está falando. Tomem cuidado com isso, porque pode cair por esse lado, tá? E antes de continuar, se você tá gostando do tema, se você acha que ele é importante, né, que vai te ajudar, vai ajudar alguém, já deixa o like nesse vídeo, compartilha com alguém que você acha que pode se beneficiar, alguém que gosta de astrologia também. Se inscreve no canal, aqui tem vídeo novo toda segunda-feira ao meio-dia. E me siga nas redes sociais, eu tô no Instagram, @martavivastrologia, tudo junto, meu nome, o nome do canal. Que lá eu trago um pouco do meu dia a dia, também trago as informações, né, do céu do dia, das energias dos nossos dias, da nossa semana. Então, me siga lá também. Mercúrio em Virgem. Juntamente com Gêmeos, Mercúrio se expressa perfeitamente em Virgem. É uma coisa assim linda de ver. Eles falam de maneira muito correta, né? Procuram sempre usar as formas gramaticais corretas, aquela sentença do português assim que é bonita, sabe? Professor Pasquale ia ter um orgulho danado. Eles têm um raciocínio muito lógico, muito pé no chão, são práticos, objetivos na fala e muito sistemáticos também, né? O ponto positivo é que a fala deles é direta, eles têm que falar alguma coisa, ele fala, acabou, não fica enrolando. São muito analíticos, né? O signo de Virgem é muito analítico, então se você precisa de alguém que tenha atenção com detalhes, eles são assim expert nesse assunto. São pessoas também muito humildes, eles sabem da sua capacidade, né? Eles entendem que eles têm muito para aprender, não, eles não sabem de tudo. Ponto de atenção para quem tem Mercúrio em Virgem. Podem ser bastante pessimistas, podem ser céticos. Tem que ter atenção com isso, né? Não pode ser assim fechado a todas as coisas. São muito críticos consigo e com os outros também. Lembra que eu falei que eles sabem que eles sempre têm que aprender alguma coisa? Isso é um lado positivo. Mas o lado negativo é eles acharem que eles nunca são suficientes, que eles não sabem de nada, se põem para baixo e isso não é nada bom. O detalhismo pode ser bom, mas também tem a parte do detalhismo que pode te impedir de paralisar, de fazer as coisas. Então, toma cuidado com isso se você tem Mercúrio em Virgem. Mercúrio em Libra. Quem tem esse posicionamento fala sempre de forma muito elegante, às vezes até um pouco sensual, porque Libra tem essa questão, né, da sensualidade natural, da beleza natural. São inteligentes, são bastante refinados nas ideias. O ponto positivo é que eles são muito diplomatas, né? Então, eles têm muito respeito pelo próximo. Eles sabem ser pacíficos diante de uma discussão, por exemplo, né? Eles estão sempre tentando acalmar os nervos, né, das pessoas. Sabem lidar com situações conflitantes também. Pensam muito. Vocês conhecem Libriano, né? Pensar muito antes de tomar uma decisão. Símbolo do signo de Libra, balança. Então, eles estão sempre pesando os prós e os contras de uma situação e sempre procuram ser o mais justo possível. E também gostam de socializar, né? Mercúrio em Libra adora contatinho, adora conversar, trocar ideia. O ponto de atenção é que eles demoram demais. Eu sei que eu falei que eles pesam prós e contras, isso é bom. Mas extremo nenhum é legal, né? Você tomar a decisão assim impulsiva não é bom, mas você ficar uma semana para decidir o que você quer fazer da sua vida também vai atrapalhar, né? E também eles prestam muita atenção na conduta das pessoas, sabe? E eles também podem ser um pouco críticos. Eles não falam, porque Libriano não gosta, né, de intriga, mas eles podem, sabe, ficar sempre prestando atenção, sempre julgando assim, a distância, a maneira com que as pessoas falam, com que as pessoas se comportam. E dependendo, gente, pelo amor de Deus, dependendo, tá, da situação, podem viver só de aparências. Então,
Atenção com isso. Mercúrio em Escorpião. Eles têm uma comunicação assim extremamente poderosa, magnética, sabe? Eles envolvem as pessoas com as palavras. É uma comunicação muito profunda, muito tocante, muito apaixonante também. Nem sempre é só com as palavras, mas o jeito, né? O porte de quem tem Mercúrio em Escorpião, ele dá uma seduzida aí nas pessoas. Eles são capazes, né, de formar assim, fazer ligações profundas só com a fala. Ponto positivo, intuição, signo de Escorpião não tem como, eles são extremamente intuitivos, mas são investigativos, então ele não vai acreditar em tudo que você está falando, não, ele vai atrás, ele procura saber as fontes aí das informações que ele recebe, ele gosta, né, da parte detetive, ele gosta de coletar informações, tem essa mente investigativa e é bastante incisivo assim na fala e na escrita. É direto ao ponto mesmo. E o desafio, o ponto de atenção de Mercúrio em Escorpião, pode ser cético, desconfiado, não acredita em nada, tá sempre dando um passinho, mas tá com o pezinho atrás, sabe? Pode ser um pouco crítico dos sentimentos alheios também, se não tomar cuidado. E teimoso, né? Porque outro signo fixo que nem Leão, teimoso com as ideias. Mercúrio em Sagitário tem a fala assim, né, aberta, se comunica abertamente, com otimismo, com honestidade, bom humor e transmite sempre alegria, né? Como eu falei, signo de fogo, Leão e Sagitário, eles transmitem alegria, né, quando se expressam. Ponto positivo, honestidade. Você quer honestidade? Pergunta para quem tem Mercúrio em Sagitário. Já adianto que, né, sincericídio é um ponto assim de melhoria deles, porque lembra que eu falei, extremo nenhum é bom, então são honestos, mas podem ser sincericidas, né, honesto até demais. Ele reflete também sobre as coisas, né, então é um pensador que a gente chama, né, o Sagitário tem muito a ver com filosofia, com ficar refletindo sobre as coisas, então isso também é muito interessante. Eles são livres pensadores e são verdadeiros. Quer verdade? Pergunta para quem tem Mercúrio em Sagitário. Como eu falei, o ponto de atenção e de melhoria, né, é a questão da verdade, o sincericídio. Ninguém gosta de escutar verdades assim, né, duras na cara. E também pode cair pro lado da arrogância, do tipo, eu reflito sobre tudo. Eu pesquiso as coisas, eu me aprofundo nos conhecimentos. Então, eu sei mais do que vocês. Eles podem cair por esse lado, né? Achar que ele é o sábio e que mais ninguém sabe de nada. Sagitário não é um signo assim que Mercúrio fica muito confortável, né? Porque é o oposto de Gêmeos. Então, se em Gêmeos Mercúrio consegue se expressar, consegue ter linha de raciocínio de A a B, Mercúrio em Sagitário pode ficar filosofando, dando voltas e voltas e voltas. Pode aí representar um pouquinho de dificuldade. Mercúrio em Capricórnio. Quando Mercúrio em Capricórnio fala, todo mundo sente a autoridade dele. É diferente de Mercúrio em Leão, porque Mercúrio em Leão ele te pega pelo entusiasmo, pela energia, sabe? Mas Mercúrio em Capricórnio, você sente que ele sabe. Ele tá falando alguma coisa, você sente que a pessoa, assim, ela estudou, ela se dedicou, ela sabe do que ela tá falando. Transmite autoridade na fala. Eles são muito corretos, eles pensam muito antes de falar, né? Tem bastante cautela para não falar nenhuma besteira ou falar de coisa que eles não sabem. São muito pé no chão, né? Porque signo de terra é assim mesmo. E bastante racionais também. O ponto positivo, como eu falei, ele vai pesquisar, ele vai se informar, não vai falar de coisa que ele não sabe, ele vai estudar de verdade para transmitir algum conhecimento. Porque ele sabe da responsabilidade nas palavras dele, né? Ele entende que toda vez que ele tá passando alguma informação, ele é responsável por aquilo, né? Ponto de atenção, pode ser muito tradicionalista nas ideias. Não tem nada a ver com um partido político, tá? Não tem nada a ver com política isso. Mas eles podem ser daqueles que têm dificuldade de se abrir a novas ideias, de aceitar ideias, né, que são diferentes. Pode ser um pouco frio e um pouco impessoal na hora de se comunicar, porque ele tá tão focado no que ele tem que falar, que às vezes ele pode esquecer, né, que ele tá falando com outro ser humano, né? Então não pode ser aquela coisa assim meio robotizada. Pode ser mal-humorado e também muito preocupado com o status social. Então vigia, Mercúrio em Capricórnio, vigia, toma cuidado para não cair por esse lado, tá? Mercúrio em Aquário é o que a gente chama de Mercúrio exaltado. Ou seja, Gêmeos, Virgem e Aquário. Mercúrio adora esses signos, ele fica muito confortável quando tá em Aquário. Eles comunicam de maneira bem aberta, são muito inteligentes, têm um idealismo muito forte, né? Eles estão sempre pensando em ideais, em levantar os seus ideias, em defender as suas ideias, mas não são assim muitos calorosos, né? É um Mercúrio mais impessoal. O ponto positivo é que eles têm a mente aberta para ideias novas, desde que
Tudo tem um porém. Eles aceitam ideias novas, né? Desde que respeite a lógica deles. Então é aquela coisa, Aquário ele vai deixar você ter a sua ideia, ele vai lutar para que você tenha o direito de expressar a sua ideia, mas a dele é melhor, essa questão. Não são nada preconceituosos, são extremamente criativos. Autodidatas também podem ser, porque eles pegam tudo de maneira muito rápido. São muito humanitários também. E originais, né? Aquário é o signo da originalidade. O ponto de atenção é que eles podem ser avessos, sabe? Ter aversão à norma, à regra social, aí fica um pouquinho complicado, né? As ideias mais tradicionais também, eles podem ter raiva, mas às vezes eles nem conhecem, mas só pelo fato de ser uma coisa antiga, ele já não quer nem, sabe? Não se misture com essa gentalha. São teimosos, mas um signo fixo que é muito teimoso, Aquário. Quem tem Mercúrio em Aquário também pode teimar com as ideias. Mercúrio em Peixes, finalizando Mercúrio nos signos, se comunicam de maneira sensível, parece uma poesia. Se comunicam de maneira muito imaginativa, né? Eles sabem aprender e ensinar usando exemplos, usando símbolos, figuras de linguagem também, usam metáforas e estão sempre refletindo sobre questões internas suas. Ponto positivo, imaginação sem limites. Extremamente criativos, têm uma intuição muito forte, inspiração é com eles mesmos, parece que eles têm assim o dom da inspiração, tá sempre se analisando e refletindo sobre como ele é, né, as suas interioridades e pensa bastante antes de agir. Às vezes até se perde no pensamento, porque peixes, ele não é daqui, né? O peixes ele é etéreo, ele é um signo de água, mas eu acho que ele seria vapor. Se tivesse essa classificação, peixe seria o signo. Qual que é o elemento do peixes? É água. É água, mas é vapor, porque ele sobe, ele some, sabe? Às vezes ele se perde no pensamento mesmo. Ponto de atenção, né? Para tomar cuidado. Sonha acordado, foge da realidade, vive no mundo da lua. Pode ser que tenha também uma melancolia muito forte, tem mania de perseguição, parece que tudo é contra eles. Então, atenção, Mercúrio em Peixes, com esses detalhes. Esse foi o vídeo de hoje, eu quis trazer assim de forma bem prática, né, para vocês conhecerem as qualidades, os pontos de melhoria de atenção, né, que eu acho que isso com certeza vai melhorar o relacionamento, né, de vocês com outras pessoas, vocês vão conseguir se comunicar de maneira melhor, evitando conflitos, mal entendidos, então coloquem em prática que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Não esquece de deixar o joinha, compartilhar com alguém que gosta de astrologia, inscreve no canal também para não perder nenhum vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. Não esquece de me seguir no Instagram, Marta Viva Astrologia. E semana que vem, segunda-feira, meio-dia, tem vídeo novinho para vocês. Então eu vejo vocês na próxima segunda. Tchau!